Olá a todos, aqui é o professor Luciano. Vamos dar continuidade na aula de hoje ao tema desnutrição energético-proteica. Na última aula, nós comentamos acerca de sinais e sintomas que podem estar presentes, né, que se desenvolve ao longo da desnutrição, tá? Seja a deficiência ou o excesso, em alguns casos, como nós vamos reparar no caso do flúor, tá? Para que esses sinais e sintomas sejam utilizados para o adequado planejamento de dietoterápico e para a adequada realimentação do paciente, certo? Então, dando continuidade, em relação aos dentes, nós esperamos um dente sem cavidades, sem dor e brilhantes, né? E sinais associados à desnutrição que podem ser observados é o esmalte manchado, tá? E cáries, devido aí a basicamente uma dieta exclusiva em açúcar, né? Ou seja, o açúcar em excesso, e no caso do esmalte manchado, a fluorose, o excesso de flúor. No caso das gengivas, espera-se gengivas vermelhas, saudáveis, não sangrantes, né? E sem edema, e também sem dor. Então, os sinais que nós podemos observar associados à desnutrição são gengivas esponjosas, sangrantes e gengivas vazantes. Isso nos remete a uma deficiência de vitamina C ou escorbuto, tá? Em relação a glândulas, a gente espera uma face não edemaciada e na desnutrição um aumento da tireoide, tá? Um edema aí observado de frente do pescoço onde se localiza a referida glândula. Um aumento da paratireoide, tá? As mandíbulas ficam edemaciadas, ok? Então, no caso do aumento da tireoide, que a gente também conhece como bócio, está muito relacionada à deficiência de iodo, ok? Em relação à pele, espera-se então uma pele sem erupções, edemas ou manchas. E na desnutrição, podemos observar a hiperqueratose folicular e petequias, né? Observando aí um grau de comprometimento também da hemostase primária, né? Da coagulação, que pode estar relacionada, como também nós vimos, com a deficiência de vitamina K, em que essa vitamina K ela também é cofator de alguns fatores da coagulação, tá? Em relação também às alterações aí da pele, pode-se também ter a deficiência concomitante de vitamina B2 ou riboflavina. Em relação às unhas, espera-se então unhas firmes, róseas, e na desnutrição observamos aí unhas quebradiças e rugosas, tá? Devido aí à deficiência de ferro também observada na anemia. Tecido subcutâneo, então nós esperamos aí uma quantidade normal aí de gordura, né? Que a gente pode também medir essa normalidade por meio de parâmetros antropométricos, peso, estatura, ou mais precisamente, né, ou melhor dizendo, um método mais sensível às dobras cutâneas ou bioimpedância elétrica.
No caso de desnutrição, como nós vimos, a gente pode observar aí um edema, principalmente no kwashiorkor, devido à deficiência majoritária de proteína. No caso da albumina, a proteína também, além de responsável pelo transporte de nutrientes e medicamentos, ela também participa aí da pressão coloidosmótica, tá? Em relação aí ao fluido intra e extracelular. E a gente observa aí a gordura abaixo do normal, obviamente, no estado de desnutrição ou inanição e no marasmo. No sistema muscular esquelético, né, espera-se o que? Um bom tônus muscular, um pouco de gordura sobre a pele, né, o andar, o correr sem dor. Né? E já na desnutrição, nós observamos aí um desgaste muscular devido à inanição, ao marasmo, e a perna chamada perna em X, devido aí à vitamina, à deficiência de colecalciferol, né, a vitamina D3. Em relação ao sistema gastrointestinal, então, a semiologia, né, a gente espera sair sem órgãos ou massas palpáveis, né? E na desnutrição, observa-se aí um abdômen globoso, né, com ascite, ou edema aí peritônio, com possível circulação colateral que é observada no kwashiorkor. Então, a gente vai sempre associar aí estados de edemas com o kwashiorkor devido aí à deficiência na produção de proteína e também na ingestão da mesma. No sistema nervoso central, em relação a ele, né, nós esperamos aí uma estabilidade psicológica e reflexos normais, né? E alguns sinais aí associados à desnutrição, podemos citar aí alterações psicomotoras, confusão mental, perda sensitiva, fraqueza motora, perda do senso da posição, perda da sensibilidade, perda da contração de punho e tornozelo, formigamento das mãos e pés, né? Chamada aí de parestesia, que pode estar associada à deficiência de vitamina B1 ou tiamina. Bom, para o diagnóstico da desnutrição, nós vamos observar que a gente, obviamente, deve utilizar todas as avaliações que são contempladas na avaliação nutricional, ok? Como faz parte do escopo da disciplina avaliação laboratorial, nós vamos dar mais ênfase a ela, mas é importante que para a nossa prática clínica saibamos da importância de todas essas avaliações para um diagnóstico mais preciso e, consequentemente, um tratamento mais adequado e eficaz. Nós temos então, como vem comentando aí ao longo das aulas, a proteína albumina, certo? Ela é uma proteína mais abundante do plasma sanguíneo, tá? O seu exame, ele é considerado de baixo custo e, como a gente comentou também, essa proteína ela é responsável pela manutenção da pressão coloidosmótica e transporte de vários elementos, né? Como a gente vem aí insistentemente comentando. Transporte de minerais, vitaminas, hormônios, ácidos graxos de cadeia longa, medicamentos, etc. Ok? Um fator limitante da albumina, no caso de sua avaliação em relação à desnutrição, é que a sua meia-vida é de mais ou menos, né, em média de 20 dias, o que a gente pode ter aí um resultado não tão sensível a mudanças no curto prazo, tá? Então, condições que diminuem a albumina sérica, que é chamada de hipoalbuminemia, podemos citar as doenças hepáticas, uma vez que o fígado é quem produz essa proteína, né? Na insuficiência cardíaca, infecções,
inflamação, em grandes traumas, cirurgia de grande porte, na síndrome nefrótica devido à perda de proteína, né? Nós vamos ter, por exemplo, uma situação chamada aí de micro ou macroalbuminúria, que está relacionada aí com a lesão renal, enteropatia exudativa, queimaduras e má absorção intestinal. Bom, um parâmetro para a gente avaliar em relação à albumina sérica, né, é o indivíduo bem nutrido quando ele apresenta os valores acima de 3,5 gramas por cento ou decilitro, ok? Ainda que seja um parâmetro que a gente pode utilizar de forma independente, sugere-se, obviamente, que quanto mais parâmetros tivermos para avaliar, melhor será, tá, para o fechamento aí do diagnóstico mais correto e mais preciso. Então, em relação ao nível de desnutrição, um valor entre 3 e 3,5 gramas decilitro, nós temos uma desnutrição leve, de 2,4 a 2,9, nós temos uma desnutrição moderada e grave abaixo de 2,4 gramas por decilitro. Também nós temos aí como parâmetro, embora não muito utilizada para o diagnóstico da desnutrição, a transferrina, que já estudamos aí, que é a proteína transportadora de ferro, ok? A meia-vida biológica dela é de 8 dias, tá? Ela é sensível às alterações alimentares, não deve ser analisada isoladamente, níveis plasmáticos aumentados, tá? Como nós vimos, ela tem um aumento aí na deficiência de ferro, ou seja, na anemia ferropênica ou na anemia ferropriva, na intenção aí de aumentar a captação desse mineral, né? De otimizar a sua captação em frente aí a um estado de deficiência, tá? E aí ela tem os seus níveis plasmáticos reduzidos em hepatopatias crônicas, algumas anemias, doenças renais e da medula óssea, tá? Inflamações e infecções crônicas. Bom, os exames, né, em relação à transferrina é que a gente pode inferir, obviamente, e aí sugere-se que essa avaliação seja feita junto com outros exames, com outros parâmetros. Então, nós temos aí essa classificação em relação ao nível de desnutrição segundo o resultado dessa proteína transportadora. Nós temos também a pré-albumina, que tem uma meia-vida bem mais curta, de 2 a 3 dias, comparado com a albumina de 20 dias, né? E ela responde aí agudamente à baixa ingestão calórico-proteica, né? Então, ela seria aí uma proteína mais interessante para se avaliar alguma alteração no curto prazo devido à sua curta meia-vida de 2 a 3 dias. Porém, é um exame ainda de alto custo e pouco utilizado, mais utilizado aí a nível de pesquisas, ok? Os seus níveis plasmáticos estão reduzidos na presença aí de alguma doença crônica, tá? Então, nós também podemos utilizar a albumina para classificar aí em nível de desnutrição segundo os seus resultados, segundo os valores de referência, que nós vimos também que deve-se seguir sempre o valor de referência do laboratório em que se coletou a amostra e se fez a análise, tá? Por quê? Porque os resultados, tá? Os valores de referência, o intervalo de valores normais, eles dependerão da metodologia utilizada para a determinação de determinado produto, né, de determinada substância. Nós temos também a proteína ligadora de retinol, tá, da vitamina A.
ela tem uma meia-vida aí de 10 a 12 horas, tá? Ela é sensível para identificar a desnutrição energética proteica, é reduzida na deficiência de vitamina A, zinco, doenças hepáticas e infecções graves. Apresenta-se elevada na insuficiência renal. Então, são informações que a gente são relevantes, uma vez é, que estamos aí, por exemplo, diante de um paciente com comorbidades, além da desnutrição, seja ela de causa primária ou secundária, e se secundária, a insuficiência renal ou a doença renal crônica ou aguda, a gente já não pode considerar esse parâmetro, a PLR, como um parâmetro para inferir desnutrição, uma vez que ela apresenta-se elevada aí nessa condição. E também níveis plasmáticos reduzidos na presença de algumas doenças crônicas. Ok? Então aí tá os valores de normalidade da proteína ligadora de retinol de 3 a 5 miliequivalente por decilitro. Nós temos um exame, né, que na verdade a gente acaba utilizando alguns resultados para o cálculo aí do índice de creatinina altura, que eles nos dá aí uma ideia da degradação músculo-esquelética, ok? Então, ele afere essa degradação, tá, do músculo esquelético por meio da creatinina urinária. É um metabólito aí derivado da hidrólise da fosfocreatina. Ele é um bom indicador da reserva proteica muscular, tá? É interessante também no controle da evolução do paciente, né? Ou seja, na intraavaliação, no, na avaliação aí em relação ao prognóstico, tá? E a avaliação também da intervenção nutricional. Também não deve ser utilizado de forma isolada para prognóstico, tá? E os resultados podem se alterar em situações de estresse, função renal prejudicada, idade e conteúdo da proteína da dieta, tá? É um exame que tem aí alguma limitação para ele ser executado. Geralmente ele é feito a nível hospitalar, de internação, justamente devido ao preparo para o exame que requer aí uma dieta isenta de proteína. Então, o índice de creatinina altura, ele vai ser então calculado com o valor do resultado aí da excreção de creatinina urinária de 24 horas em miligramas, tá? Dividido aí pela excreção da creatinina urinária de 24 horas para um indivíduo normal da mesma estatura daquele que se está avaliando, seja ele homem ou mulher, tá? Então nós vamos dar aqui um exemplo, ok? Nós temos aqui então a classificação em relação ao percentual de adequação em relação à depressão proteica, ok? Então, por exemplo, nós temos aí um paciente, homem de 63 anos, com estatura estimada de 1,78 m, tá? Com o resultado de exame de excreção de creatinina urinária de 24 horas igual a 1.037 miligramas. Então, como é que nós faremos aí esse cálculo? Logo aqui embaixo, né, está recortada aqui a fórmula. Então, o índice de creatinina altura é a excreção de creatinina urinária de 24 horas. Nós temos apenas que nos atentar para as unidades utilizadas nas fórmulas, tá, pessoal? Uma vez que o laboratório ele libera o exame em outra unidade, a gente tem que ficar atento, se for uma unidade diversa daquela prevista na fórmula, fazer aí a devida transformação. Então, no nosso caso, do nosso paciente, nós temos o seguinte: para o cálculo aqui, saiu aqui diferente, mas como que nós faríamos esse cálculo aqui? No exemplo aqui acabou que eu alterei depois, mas se a excreção de creatinina urinária de 24 horas
é de 1037, ok? E ela deve ser dividida por uma excreção de creatinina urinária de 24 horas para um indivíduo normal da mesma estatura. Então, como que ficaria isso, tá? 1037, esqueçam por hora isso aqui, vamos fazer aqui, de uma, saiu errado ali, então vai ser 1037 dividido aí pela excreção de creatinina urinária ideal, né? No caso, o paciente tem 63 anos, certo? Ele tem 63 anos e uma estatura estimada de 1,78 m, certo? Então, nós vamos aqui na coluna da estatura, ó, veja aqui que nós estamos aqui sexo homem, estatura 1,78 m, e nós vamos buscar aqui dentro do estágio de vida dele, entre 60 e 69, ok? Então, nós vamos cruzar aqui, ó, de 1,78 até essa idade dele aqui, nós vamos achar então uma excreção ideal de 1.238, certo? Então, vamos refazer juntos aqui, porque no exemplo saiu errado. Então, nós teríamos o resultado aí de 1037 dividido por 1.238. Nós teríamos aí um resultado de aproximadamente de 0,84, ok? No caso desse exemplo, seria então uma situação normal, ok? Aqui provavelmente era uma outra excreção, a gente pode também considerar que não foi 1037, que foi 986 para o mesmo paciente. Então, aí a gente teria um resultado aí de 79,64, que estaria aqui entre uma depressão proteica moderada, ok? Quando a gente tem aí um percentual de adequação menor que 60, a gente tem que ter o cuidado aí com o risco aumentado para sepse e morte. Então, esses exames são muito importantes, principalmente em relação aí à decisão da equipe multidisciplinar de um hospital, né, em relação aí aos procedimentos que devam ser realizados, né, se deve ou não ser realizados e qual que seria a melhor terapia para o paciente, ok? Então aqui nós temos as tabelas, né, de referência para a excreção aí de creatinina, né, urinária, seja para homens ou para mulher, né, e aí conforme a estatura e também a faixa etária. Nós também temos aí o balanço nitrogenado, né? Também é um exame aí bem importante para se realizar junto aos pacientes desnutridos ou com risco de desnutrição. O balanço nitrogenado, então, ele é dado em gramas dia, que ele equivale ao nitrogênio ingerido menos o nitrogênio excretado, né? Seja ele excretado via suor, fezes, respiração e urina, ok? Então, para o cálculo do balanço nitrogenado, nós temos a seguinte fórmula, né? A proteína ingerida, né, em gramas, que nós teremos que estimar, ok? Segundo aí o inquérito alimentar do paciente, né? De fato, o que ele recebe, de fato, o que ele consome. Nesse caso, a gente tem que ter o cuidado, tá? Para desconsiderar as sobras, tá? Obviamente, a quantidade de proteína não consumida para o cálculo, né? Então, quanto mais fidedigno for esse valor, obviamente, mais fidedigno e melhor estimado será o balanço nitrogenado. Então, a gente vai estimar aí, e se você tem aí o cálculo da proteína média e o paciente faz
tem-se a certeza aí que o paciente faz a ingestão conforme a prescrição, então a gente também pode considerar esse valor aí de proteína. Então é essa proteína grama, ok? Dividida por 6,25 menos a ureia urinária, ok? Que é dado aí em grama por urina de 24 horas, dividido por 2,14, ok? Que é o nitrogênio ureico em urina de 24 horas, somado com 4 e, se houver outras perdas, mais aí o valor relacionado a algumas perdas, né? E aí, como exemplo aqui, nós temos, por exemplo, a diarreia com 2,5 gramas e uma fístula gastrointestinal com 1, ok? Aqui, na verdade, não é só um fator, tá? Então, não tem esse grama aqui, não. Bom, então essa aqui é a forma, a gente vai dar um exemplo logo a seguir, para a gente então interpretar em relação aí ao balanço nitrogenado. 0 seria um organismo em equilíbrio, 0 é maior que 0, né? Ou qualquer valor positivo, um estado anabólico, e menor que 0, ou seja, negativo, um estado catabólico. Bom, então no nosso exemplo, a gente tem aqui um paciente com ingestão proteica diária estimada em 35 gramas, portador de fístula gastrointestinal. Ok? Ao exame laboratorial, a ureia urinária de 24 horas igual a 17 gramas. Ok? Então, para a gente acompanhar, seguindo essa fórmula aqui, ok? Então, é importante essa informação da fístula, que a gente viu que tem um fator, né, de 1 a ser somado lá na fórmula. Então vamos seguir. Bom, a fórmula aqui, a proteína ingerida em gramas são 35 que o exercício já nos dá, que é a estimativa aí dessa ingestão. Dividido por 6,25 menos a ureia urinária, né? Então, a ureia urinária é de 17 gramas. Dividido por 2,14 somado a 4, esse 4 já é da fórmula, e mais outras perdas, se houver, mais 1 por conta da fístula. Desconsidera esse grama aqui. Ok? O valor, então, esse que nós temos um resultado de menos 0,3271, um valor negativo, ou seja, nós temos aí um paciente em catabolismo, ok? Nós temos também uma avaliação muito importante, que é a competência imunológica dos pacientes aí desnutridos, né? Que é a contagem total de linfócitos, que nós já estudamos, que é um tipo de leucócito, ok? Então, os linfócitos estão diminuídos na desnutrição, e isso é um mau prognóstico, né? Está relacionado com o aumento da morbidade e da mortalidade em pacientes hospitalizados. Bom, a contagem total de linfócito, então, ela é dada aí com o percentual de linfócitos, resultados, né, em percentual, multiplicado pelos leucócitos em mililitro, dividido por 100. Ok? Então, nós temos aí essa classificação em relação à desnutrição, depressão leve, moderada e grave, a depender aí do resultado da CTL, ou contagem total de linfócitos. Vamos para um exemplo. Um paciente aí com contagem total de leucócitos igual a 4.100, ok? E a gente vê aí que está no limite, né? Claro, a depender aí do valor de referência dos laboratórios, mas ele está aí no limite inferior da normalidade, né? Em média, e um percentual aí de linfócito igual a 20%. Então, nós temos aqui, acompanhando essa fórmula aqui, né? Nós temos então o percentual de linfócito de 20,
vezes os leucócitos, né, totais aí de 4.100, vezes 100, nós temos aí 820 células milímetros cúbicos. Então, esse valor está nessa faixa aqui de depressão moderada. Isso tudo, como a gente acabou de comentar, pessoal, é muito importante fazer toda essa triagem do paciente para, por exemplo, a equipe, principalmente a equipe médica, poder decidir em relação a determinados procedimentos. É nessas avaliações que se decide, por exemplo, para se fazer ou não uma determinada cirurgia, né, o risco-benefício de determinado procedimento. E nós temos também o índice de prognóstico nutricional, ou o IPN, ok? Então, como eu acabei de dizer, ele é muito utilizado aí para risco cirúrgico, tá? De cirurgias do trato gastrointestinal e também para a responsividade à terapia nutricional. Então, nós temos uma fórmula aí que, nessa fórmula, a gente considera alguns parâmetros, uns que nós já observamos, né? Algumas proteínas que estão relacionadas aí com o processo de catabolismo e de desnutrição, mas também valores aí de dobra cutânea tricipital e da hipersensibilidade cutânea. Então ele é dado em percentual com a fórmula 158 menos 16,6 vezes o resultado de albumina em grama decilitro, subtraído por 0,78 vezes a dobra cutânea tricipital do paciente, menos 0,2 vezes o valor de transferrina por miligrama decilitro, menos 5,8 vezes a hipersensibilidade cutânea, que ela é dada da seguinte maneira: o seu resultado 0 quando a reatividade é nula, 1 quando o diâmetro da induração é menor que 5 milímetros, ou 2 quando o diâmetro da induração é igual ou maior que 5 milímetros. Vamos para um exemplo aí para calcularmos o índice de prognóstico nutricional de um determinado paciente hipotético. Então, vamos supor que esse paciente possui aí resultados aí de albumina sérica igual a 3,5 gramas decilitro. Ele possui uma dobra cutânea tricipital de 18 milímetros, aferida aí por um adipômetro. A transferrina sérica no valor de 200 miligramas decilitro. E a hipersensibilidade cutânea igual a 2, uma vez que o diâmetro da induração foi igual ou maior que 5 milímetros. Então, basta a gente acompanhar aqui o cálculo, né? Essa fórmula aqui, ela está recortada para facilitar o nosso cálculo. 158 menos 16,6 vezes o valor da albumina 3,5, né? Menos, já é da fórmula 0,78 vezes 18, que é o valor da dobra cutânea tricipital em milímetro. Menos 0,2, que é da fórmula, vezes o valor de transferrina, ou seja, 200 miligramas decilitro. Menos 5,8, né, vezes a hipersensibilidade cutânea, ok? Então, aqui ele está, se essa sensibilidade cutânea fosse zero, vamos dizer aqui, ok? A gente pode fazer um novo cálculo. Esse valor vai dar igual a 34,3%. Portanto, é só a gente comparar com o quadro de referência e observaremos que o índice de prognóstico nutricional está abaixo de 40%, ou seja, esse paciente tem baixo risco. Como novamente aqui saiu alterado, vocês façam esse exercício, né, da mesma maneira aqui, com o valor aí de hipersensibilidade cutânea como 2. E aí o resultado é apenas comparar em relação à tabela de referência. Nós temos também um outro índice, que é o índice de risco nutricional, ou IRN, tá? Que é o risco a injúrias sob condições nutricional insatisfatórias, né? Ou seja, o paciente aí desnutrido.
E aí, quando a gente fala desnutrição, a gente está falando não só proteico-energética, né? Energético-proteica, mas também de micronutrientes. Então, o IRN, ou seja, o índice de risco nutricional, ele também utiliza aí novamente, um outro parâmetro aí, como a albumina, ok? E o peso atual e o peso usual, para a gente poder ter uma ideia da perda de peso em relação ao tempo, ok? Então, a fórmula é dada com esses valores fixos, vezes o valor de albumina grama litro, ok? Mais 41,7 vezes a razão do peso atual pelo peso usual. Portanto, esses dados têm que ser aí coletados do paciente, ok? Então, nós temos os valores de referência, ok? Em relação ao estado nutricional ou níveis de desnutrição. Vamos para um exemplo aí de índice de risco nutricional. Bom, então determinado paciente com albumina sérica de 37 gramas por litro, veja que nós alteramos aqui, ó, as unidades, né? Uma vez que na fórmula a gente tem aí unidade diferente. O seu peso usual era de 70 quilos e na avaliação ele apresentava 67 quilos, ok? Bom, a razão então desse peso usual para o atual, vamos só retornar aqui, o peso atual pelo peso usual, então nós temos o seguinte, ó, 1,489, ok? Vamos acompanhar aqui na fórmula. Esse valor aqui nós vamos desconsiderar, ok, pessoal? Isso aqui depois. Então, aplicando aí na equação 1,489 vezes 30, que é o valor de albumina em grama litro, não em grama decilitro, mais 41,7 vezes a razão do peso atual pelo peso usual, nós teremos o resultado aí de 94,7%, tá? Em que ele estará no intervalo aí de uma desnutrição moderada. Mais uma vez, são exames, resultados que a gente pode inferir o prognóstico do paciente e aos riscos em que ele será submetido no caso de determinados procedimentos. Mais uma vez, a gente enfatiza aí a importância desses exames para se avaliar o custo-benefício, tá, de determinados procedimentos nesses pacientes desnutridos. Nós temos também o índice de prognóstico hospitalar, tá, que ele é dado aí pela abreviatura INH. Ele prediz, então, a chance de sobrevida do paciente hospitalizado, ok? Então, ele também é uma fórmula em que considera a albumina, a hipersensibilidade cutânea, tá? Presença ou não de sepse e algum diagnóstico clínico, ou seja, se esse paciente possui câncer, que aí vai ter um valor a ser colocado na fórmula, ou ele não possui o câncer, que aí o valor seria de 2, ok? No caso aqui, a hipersensibilidade cutânea, para essa fórmula, seria 1 resposta positiva a um ou mais antígeno, ou apenas 2 resposta negativa a todos os antígenos, ou seja, uma resposta aí nula, né? Então, no caso aí, algum exemplo que a gente pode fazer de o índice de prognóstico hospitalar seria o seguinte: um determinado paciente com história de doença atual de gastroenterite, um valor de albumina sérica aí de 4 gramas decilitro, sem sepse e com hipersensibilidade cutânea igual a 1, resposta positiva aí a um ou mais antígeno, tá? Então, o nosso INH é somente acompanhar a nossa fórmula aqui, será
0,991 vezes 4, que é o valor da albumina, grama por decilitro, menos 1 vezes a hipersensibilidade cutânea, que é de 1, menos 1,44 vezes 2, ok? Porque 2 está ausente aí, não tem sepse, ok? Mais 0,98 vezes 2, ou seja, o paciente é um fator injúria que a gente convenciona para o paciente que não possui neoplasia, menos 1,09 da própria forma, nós vamos achar aí um valor de 0,63 e aí a gente encontra aqui esse valor com uma sobrevida de uma sobrevida aí de 50%. É claro que esses resultados somente está estratificado aí em 3 valores, né? Obviamente a gente teria aí um intervalo aí entre 50 e 90, no caso aqui de 0,63, né? Mas o que nós temos aí diante aí dessa fórmula é isso, uma sobrevida aí de 50% para o paciente. E nós temos o índice prognóstico inflamatório nutricional, também chamado de IPIN. Ele, então, prediz o risco de morbimortalidade em pacientes graves, ok? Bom, para esse cálculo, né, do índice prognóstico inflamatório nutricional, utiliza-se duas proteínas positivas de fase aguda no trauma, né, ou seja, aquelas que se elevam em uma situação aí de trauma, inflamação, infecção, que é a PCR e a alfa-1 glicoproteína ácida. E também precisa aí de exames que vai ser considerado na forma de duas proteínas negativas de fase aguda no trauma, que são a albumina e a transtirretina, ok? Bom, para o cálculo do índice prognóstico inflamatório nutricional, nós vamos usar esta equação aqui, que é igual o valor da alfa-1 glicoproteína ácida em miligramas litro, somada à proteína PCR em miligramas litro, dividido pela albumina grama litro, mais a transtirretina miligrama litro. Vamos a um exemplo. Um paciente aí com gastroenterite, resultado de exames alfa-1 glicoproteína ácida de 1.363 mg litro, albumina de 40 gramas litro, a transtirretina de 200 mg litro e o PCR de 70 mg litro. É só a gente acompanhar nessa fórmula aqui a aplicação, né, substituição dos valores. O valor da alfa-1 glicoproteína ácida, então, de 1.363, como aqui, somada a PCR, que é igual a 70, né? Então, mais 70, dividido pelo valor da albumina, mais o valor da transtirretina, nós temos o valor de 6, né? Então, esse valor, ele está aí no intervalo de 1 a 10, nós temos um paciente com baixo risco de complicação. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso que eu tinha para falar. Espero que todos tenham compreendido. Qualquer coisa, estamos à disposição. Bons estudos a vocês e até a próxima aula.